Olá, sejam bem-vindos a mais um programa E Agora, José. Já estamos no programa 24 e hoje recebemos a pergunta de Valéria Sangiorgio, minha queridíssima amiga. Valéria, por favor, sua pergunta qual é? É o seguinte, Zé, eu tenho visto, né, assim, uma coisa que é fácil da gente encontrar são orientações de como fazer um desligamento, né? Então, a forma, né, a velocidade com que você passa a mensagem, considerações com relação a quem está se desligando, né? Mas o que eu tenho encontrado dificuldade é que orientações a gente pode dar para o líder que vai demitir, que precisa fazer isso, e muitas vezes ele tem que fazer isso contra a vontade dele, enfim, né? Então, é essa a minha questão, assim, o que é que este líder que está fazendo desligamento, como que ele pode lidar com os sentimentos dele? Porque mesmo que ele esteja convencido racionalmente que essa é a melhor alternativa, mas sempre fica um gosto meio estranho, né, por esse rompimento, né, por esse desligamento mesmo, né? Então, o que que se poderia dizer para ele, assim, no sentido de aumentar seu conhecimento e o seu conforto? Eu agradeço aí pela sua ajuda. Ok, vamos lá. Bastante interessante essa pergunta, porque você tem razão. Muito se preocupa, ou deveria se preocupar a empresa, em cuidar do demitido. Como eu coloquei no vídeo anterior, onde eu defino e reproduzo uma palestra especificamente que explora como demitir de uma forma respeitosa e apoiadora. Mas, realmente, pouco se fala da preparação e do cuidado com o demissor. Até ele próprio, como demissor, tendo essa responsabilidade de demitir, como ele poderia se cuidar? Por quê? Romper uma relação, romper qualquer relação, quem já rompeu um namoro, mesmo um namoro não tenha tido muito tempo de vida, romper um contrato de locação, devolver uma mercadoria, qualquer vínculo que signifique romper uma relação, é um momento de perda, né, para ambas as partes. E qualquer momento de perda, humanamente falando, não é fácil. Suscita uma série de sentimentos. No caso da perda de um emprego, no rompimento de uma relação de emprego, uma relação de trabalho, é mais complexo ainda, porque para a maioria das pessoas o emprego é a única fonte de sobrevivência. Infelizmente, na maior parte dos casos, a pessoa é pega absolutamente de surpresa, voltando de férias, depois de ter acabado de entrar em prestação de carro ou casa, ou seja, sem ela ter tido nenhuma sinalização que ela estava não alinhada. E aí eu começo a minha resposta por aí. Você, demissor, como é que se prepara para fazer uma boa demissão, uma demissão que seja justa, e fazendo esta demissão justa bem feita? Para começar, tendo todo um modelo e uma forma de liderar sua equipe, né, transparente, de maneira que, quando você decidir, junto com a sua hierarquia, que é o momento de demitir alguém do seu time, este é visto como o último recurso, porque todos os demais já foram tentados. Você já chamou para conversar, você já tentou realinhar, você já tentou transferir ou modificar as responsabilidades, se a questão é de competência, você já treinou. De maneira que, quando você chama, se você fez esse trabalho de liderança bem feito, eu diria, quando você chama a pessoa, ela vai falar: já sei, chefe, dancei, né? Onde é que eu assino? Então, eu diria assim, você se prepara para bem demitir, bem liderando durante todo o percurso da tua liderança, da tua relação de liderança com quem você hoje decidiu que não quero mais, não dá mais, vamos parar por aqui. Então, minha primeira dica é essa.
A segunda, pois, você não fez, né? Mas você não fez, você está aprendendo agora, né? A partir dessa nossa conversa. Como é que você se prepara para essa demissão? Primeiro, tendo convicção que todos os recursos foram tentados, e você se prepare para um processo, para uma reunião que deverá ser objetiva, rápida, e muito adequadamente conduzida. E o que significa essa qualificação bem conduzida? Significa, não é uma reunião de feedback, é uma reunião de informação, de comunicação. E uma comunicação bem feita é direta, vai no ponto. Então, ó, estamos aqui porque, nesse momento, a partir de hoje, nosso vínculo empregatício está terminado. A razão é esta. Então, o sujeito tem o direito de saber quais foram os motivos ou os critérios que levaram a essa decisão radical, drástica. Porque qual é a diferença de informar, dando isso não é uma desculpa, é uma justificativa, é um embasamento que levou a essa decisão difícil. Porque demitir é uma decisão difícil e custosa. Por que não é? Qual é a diferença de uma reunião de feedback? Porque uma reunião de feedback, que você deveria ter feito ao longo do processo de liderança e da sua gestão com ele, é uma reunião que pressupõe troca, pressupõe eu te falo, eu te reoriento, você fala quais são as dificuldades que você tem para ter o resultado que é esperado teu, para assumir aquela condição de desempenho que você está cobrando. Nesse momento, não é. Então, por isso, não é momento de feedback, é de comunicação. E qual é? Então, para isso, você precisa estar preparado para uma comunicação reta, direta, educada, delicada, mas firme. Não há a possibilidade de admitir barganha, porque essa é uma primeira reação emocional possível do demitido. Você precisa estar preparado para qualquer reação emocional do demitido. Então, você precisa estar centrado, você precisa estar adequadamente seguro nos seus argumentos e na sua postura, sabendo qual é o limite. O sujeito, a reação do sujeito, a reação da pessoa, você não tem controle. Ela pode vir de uma reunião muito emocional, com choro, com barganha, tentativa de negociação, com revolta, agressividade. Eu já tive casos em que o sujeito quis falar com o chefe do chefe, quis falar com o presidente. Você não pode impedir isso. Não adianta você discutir. Você não deveria impedir. Então, por isso, você precisa combinar com a sua liderança, com a empresa, quais são as normas da empresa e segui-las, influenciando para que o sujeito sinta que ele está tendo um tratamento digno e respeitoso. E o primeiro sinal de respeito é aguentar, é suportar a reação dele, qualquer que seja ela. Você não pode contra-reagir. Você deve, assim, impedir. Claro, se o sujeito ficar agressivo, você não deve suportar uma reação mais intempestiva, óbvio. Mas, assim, em geral, não é isso que acontece. Em geral, se a pessoa se sente respeitada, ela, após um primeiro momento de choque, ela vai se acalmando. Então, por isso que é também muito importante, isso te ajuda na preparação emocional, saber exatamente como orientar a pessoa. Ela pode, qual é a regra da empresa? Ela pode ir despedir dos amigos, ela pode chegar a ir na sua mesa de trabalho, recolher seus pertences pessoais, enfim. Em geral, as pessoas não querem, elas querem sair e depois elas se despedem, porque, por estarem emocionalmente abaladas, não querem, talvez, passar por mais esse momento difícil. Então, você se prepara conseguindo calma e serenidade suficientes para aguentar esse baque. Buscando o quê? Apoio e preparação antes, quando possível, com o teu RH, que espera-se tenha preparação para te ajudar, nesse quase que treino, nessa antecipação de possíveis reações, ajudando a traçar uma linha, um planejamento mesmo da reunião, porque não é uma reunião
que mereça você ir de coração aberto, sem um mínimo planejamento e preparação, não só lógico, racional, mas também emocional. Há consultores preparados para isso. A empresa que eu trabalhei, e quando me pedem isso, a gente treinava, a gente simulava o momento da demissão. Então, isso tudo pode te dar material suficiente para você ter consciência e não se sentir nem culpado, nem responsável, sim, mas culpado, não, pelo fato acontecido. Espero ter dado alguma informação que te ajude a pensar em como fazer melhor as suas próximas demissões, que o rompimento de vínculos é inevitável em qualquer relação, em algum momento vai acontecer. E uma última dica que eu sempre dei, quando eu estava nesse momento de preparação de demissores, é: faça como você gostará demais e agradecerá demais quando acontecer com você, porque em algum momento na tua carreira acontecerá. Ninguém, em geral, ninguém passa incólume por essa não experiência. Então é isso. Então, muito obrigado, você que nos assistiu. Espero que essa resposta te ajude de alguma maneira, se você tiver essa responsabilidade de liderar, né? Você em algum momento terá essa necessidade de demitir. Então, olhe, se você ainda não viu, assista algumas das gravações que tem, principalmente as que têm esse foco. E agradeço a tua atenção, agradeço a sua audiência. Se você tem uma pergunta que quer me fazer, por favor, pelos meus canais, faça essa pergunta, eu vou ter o maior prazer de te responder. Valéria, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda e um grande abraço a todos. Até a próxima.